Olá, seja bem-vindo. Aqui é Marcelino Araújo. Hoje é dia 18/9, são 23 horas agora. E aqui estarei fazendo a leitura bíblica diária de hoje. Dia muito corrido, dia muito cheio de bênçãos de Deus, amém. Glória a Deus. Hoje vou ler Juízes 6, 7 e 8. Seja bem-vindo. Porém os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os deu nas mãos dos midianitas por 7 anos. E prevalecendo a mão dos midianitas sobre Israel, fizeram os filhos de Israel para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes, as cavernas e as fortificações. Porque sucedia que, semeando Israel, os midianitas e os amalequitas, e também os do Oriente, contra eles subiam, e punham-se contra ele em campo, e destruíam os frutos da terra até chegarem a Gaza, e não deixavam mantimento em Israel, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos, porque subiam com os seus gados e tendas, vinham como gafanhotos, em grande multidão que não se podia contar, nem a eles nem aos seus camelos, e entravam na terra para destruir. Assim Israel empobreceu muito pela presença dos midianitas. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Sucedeu que, clamando os filhos de Israel ao Senhor por causa dos midianitas, enviou o Senhor um profeta aos filhos de Israel, que lhes disse: Assim diz o Senhor Deus de Israel: Do Egito eu vos fiz subir, e vos tirei da casa da servidão, e vos livrei da mão dos egípcios, e da mão de todos os quantos vos oprimiam, e os expulsei de diante de vós, e a vós dei a sua terra. E vos disse: Eu sou o Senhor vosso Deus. Não temais aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, mas não destes ouvidos à minha voz. Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertence a Joás, a Biesrita. E Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar para o salvar dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: O Senhor é contigo, homem valoroso. Mas Gideão lhe respondeu: Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isto nos sobreveio? E o que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: Não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu nas mãos dos midianitas. Então o Senhor olhou para ele e disse: Vai nesta tua força e livrarás a Israel das mãos dos midianitas. Porventura não te enviei eu? E ele lhe disse: Ai, Senhor meu, com que livrarei a Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor na casa de meu pai. E o Senhor lhe disse: Porquanto eu hei de ser contigo, tu o ferirás aos midianitas como se fossem um só homem. E ele disse: Se agora tenho achado graça aos teus olhos, dá-me um sinal de que és tu que falas comigo. Rogo-te que daqui não te apartes, até que eu volte e traga o meu presente, e o ponha perante ti, e disse: Eu esperarei até que voltes. E entrou Gideão, e preparou um cabrito, e pães ázimos, e um efa de farinha. A carne pôs num cesto, e o caldo pôs numa panela, e trouxe-lhe até debaixo do carvalho, e lhe ofereceu. Porém, o anjo de Deus lhe disse: Toma a carne e os pães ázimos, e põe-nos sobre esta penha, e derrama-lhe o caldo. E assim fez. E o anjo do Senhor estendeu a ponta do cajado que estava na sua mão, e tocou a carne e os pães ázimos. Então subiu um fogo da penha, e consumiu a carne e os pães ázimos, e o anjo do Senhor desapareceu de seus olhos. Então viu Gideão que era o anjo do Senhor, e disse: Ah, Senhor Deus! Pois viu o anjo do Senhor face a face,
Porém o Senhor lhe disse: paz seja contigo, não temas, não morrerás. Então Gideão edificou ali um altar ao Senhor e chamou-lhe: o Senhor é paz. E ainda até o dia de hoje está em Ofra dos Abiezritas. E aconteceu naquela mesma noite que o Senhor lhe disse: toma o boi que pertence a teu pai, a saber, o segundo boi de 7 anos, e derruba o altar de Baal, que é de teu pai, e corta o bosque que está ao pé dele, e edifica ao Senhor teu Deus um altar no cume deste lugar forte, num lugar conveniente, e toma o segundo boi e o oferecerás em holocausto, com a lenha que cortares do bosque. Então Gideão tomou 10 homens dentre os seus servos, e fez como o Senhor lhe dissera. E sucedeu que, temendo ele a casa de seu pai e os homens daquela cidade, não o fez de dia, mas fê-lo de noite. Levantando-se, pois, os homens daquela cidade de madrugada, eis que estava o altar de Baal derrubado, e o bosque estava ao pé dele, cortado, e o segundo boi oferecido no altar que fora edificado. E uns aos outros disseram: quem fez esta coisa? E esquadrinhando e inquirindo disseram: Gideão, o filho de Joás, fez esta coisa. Então os homens daquela cidade disseram a Joás: tira para fora o teu filho, para que morra, pois derribou o altar de Baal e cortou o bosque que estava ao pé dele. Porém Joás disse a todos os que se puseram contra ele: contendereis vós por Baal? Livrá-lo-ei vós? Livrá-lo-eis vós? Qualquer que por ele contender, ainda esta manhã será morto. Se é um Deus, por si mesmo contenda, pois derrubaram o seu altar. Por isso, naquele dia, lhe chamaram Jerubaal, dizendo: Baal contenda contra ele, pois derribou o seu altar. E todos os midianitas e amalequitas e os filhos do Oriente se juntaram e passaram e acamparam no vale de Jezreel. Então o Espírito do Senhor revestiu a Gideão, o qual tocou a buzina, e os abiezritas se juntaram após ele. E enviou mensageiros por toda a tribo de Manassés, que também se ajuntou após ele. Também enviou mensageiros a Assé, e a Zebulon e a Naftali, que saíram-lhe ao encontro. E disse Gideão a Deus: se hás de livrar a Israel por minha mão, como disseste, eis que eu porei um velo de lã na eira. Se o orvalho estiver somente no velo, e toda a terra ficar seca, então conhecerei que hás de livrar a Israel por minha mão, como disseste. E assim sucedeu, porque no outro dia se levantou de madrugada e apertou o velo, e do orvalho que espremeu do velo encheu uma taça de água. E disse Gideão a Deus: não se acenda contra mim a tua ira, se ainda falar só esta vez. Rogo-te que só esta vez faça a prova com o velo. Rogo-te que só o velo fique seco, e em toda a terra haja orvalho. E Deus assim fez naquela noite, pois só o velo ficou seco, e sobre toda a terra havia orvalho. Então Jerubaal, que é Gideão, se levantou de madrugada, e todo o povo que com ele havia, e se acamparam junto à fronte de Arode, de maneira que tinham o arraial dos midianitas para o norte, no vale, perto do outeiro de Moré. E disse o Senhor a Gideão: muito é o povo que está contigo, para eu dar os midianitas em sua mão, a fim de que Israel não se glorie contra mim, dizendo: a minha mão me livrou. Agora, pois, apregou aos ouvidos do povo, dizendo: quem for medroso e tímido, volte e retire-se apressadamente das montanhas de Gileade. Então voltaram do povo 22.000 e 10.000 ficaram. E disse o Senhor a Gideão: ainda há muito povo, faze-os descer as águas, e ali os provarei. E será que, daquele que eu te disser, este irá contigo, esse contigo irá. Porém, de todo aquele que eu te disser, este não irá contigo, esse não irá. E fez descer o povo às águas. Então o Senhor disse a Gideão:
Qualquer que lamber as águas com a sua língua, como as lambe o cão, esse porás à parte, como também a todo aquele que se abaixar de joelhos a beber. E foi o número dos que lamberam, levando a mão à boca, 300 homens. E todo o restante do povo se abaixou de joelhos a beber as águas. E disse o Senhor a Gideão: com estes 300 homens que lamberam as águas, vos livrarei, e darei os midianitas na tua mão. Portanto, todos os demais se retirem, cada um ao seu lugar. E o povo tomou na sua mão a provisão e as suas buzinas, e enviou a todos os outros homens de Israel, cada um à sua tenda. Porém os 300 homens reteve, e estava o arraial dos midianitas embaixo, no vale. E sucedeu que naquela mesma noite o Senhor lhe disse: levanta-te e desce ao arraial, porque eu tenho dado na tua mão. E se ainda temes descer, desce tu e teu moço Purá ao arraial, e ouvirás o que dizem, e então, fortalecidas as tuas mãos, descerás ao arraial. Então desceu ele com o seu moço Purá até ao extremo das sentinelas que estavam no arraial. E os midianitas e amalequitas e todos os filhos do Oriente jaziam no vale como gafanhotos em multidão. E eram inumeráveis os seus camelos, como a areia que há na praia do mar. Chegando, pois, Gideão, eis que estava contando um homem ao seu companheiro um sonho, e dizia: eis que tive um sonho, eis que um pão de cevada torrado rodava pelo arraial dos midianitas, e chegava até a tenda, e a feriu, e caiu, e a transtornou de cima para baixo, e ficou caída. E respondeu o seu companheiro e disse: não é isto outra coisa, senão a espada de Gideão, filho de Joás, varão israelita. Deus tem dado na sua mão aos midianitas, e todo este arraial. E sucedeu que, ouvindo Gideão a narração deste sonho e a sua explicação, adorou, e voltou ao arraial de Israel, e disse: levantai-vos, porque o Senhor tem dado o arraial dos midianitas nas nossas mãos. Então dividiu os 300 homens em 3 companhias, e deu-lhes a cada um nas suas mãos as buzinas e cântaros vazios com tochas neles acesas. E disse-lhes: olhai para mim, e fazei como eu fizer. E eis que, chegando eu à extremidade do arraial, será que, como eu fizer, assim fareis vós. Tocando eu a buzina, eu e todos os que comigo estiverem, então também vós tocareis a buzina ao redor de todo o arraial, e direis: espada do Senhor e de Gideão. Chegou, pois, Gideão e os 100 homens que com ele iam ao extremo do arraial, ao princípio da vigília da meia-noite, havendo sido de pouco trocadas as guardas. Então tocaram as buzinas e quebraram os cântaros que tinham nas mãos. Assim tocaram as 3 companhias as buzinas e quebraram os cântaros, e tinham nas suas mãos esquerdas as tochas acesas, e nas suas mãos direitas as buzinas para tocarem, e clamaram: espada do Senhor e de Gideão. E conservou-se cada um ao seu lugar ao redor do arraial. Então todo o exército pôs-se a correr, e gritando fugiu. Tocando, pois, os 300 as buzinas, o Senhor tornou a espada de um contra o outro, e isto em todo o arraial, que fugiu para Zererá até Betsita, até aos limites de Abel-Meolá, acima de Tabate. Então os homens de Israel, de Naftali, de Asser e de todo Manassés foram convocados, e perseguiram aos midianitas. Também Gideão enviou mensageiros a todas as montanhas de Efraim, dizendo: descei ao encontro dos midianitas, e tomai-lhes as águas até Betibara, e também o Jordão. Convocados, pois, todos os homens de Efraim, tomaram-lhe as águas até Betibara e o Jordão, e prenderam a 2 príncipes dos midianitas, a Oreb e a Zeeb, e mataram a Oreb na penha de Oreb, e a Zeeb mataram no lugar de Zeeb.
e perseguiram aos midianitas e trouxeram as cabeças de Oreb e de Zeeb a Gideão, além do Jordão. Então os homens de Efraim lhe disseram: que é isto que nos fizeste, que não nos chamaste quando fostes pelejar contra os midianitas? E contenderam com ele fortemente. Porém ele lhes disse: que mais fiz eu agora? Que mais fiz eu agora do que vós? Não são, porventura, os rabiscos de Efraim melhores do que os da vindima de Abiezer? Deus vos deu na vossa mão os príncipes dos midianitas, Oreb e Zeeb. Mas que mais pude eu fazer do que vós? Então a sua ira se abrandou para com ele, quando falou esta palavra. E como Gideão veio ao Jordão, passou com os 300 homens que com ele estavam, já cansados, mas ainda perseguindo. E disse aos homens de Sucote: dai, peço-vos, alguns pedaços de pão ao povo, que segue as minhas pisadas, porque estão cansados. E eu vou ao encalço de Zeba e Salmuna, reis dos midianitas. Porém os príncipes de Sucote disseram: estão já Zeba e Salmuna em tua mão, para que demos pão ao teu exército? Então disse Gideão: pois quando o Senhor der na minha mão a Zeba e a Salmuna, trilharei a vossa carne com espinhos, com os espinhos do deserto e com os abrolhos. E dali subiu a Penuel, e falou-lhes da mesma maneira, e os homens de Penuel lhe responderam, como os homens de Sucote, que lhe haviam respondido. Por isto também falou aos homens de Penuel, dizendo: quando eu voltar em paz, derribarei esta torre. Estavam, pois, Zeba e Salmuna em Carcor, e os seus exércitos com eles, uns 15.000 homens, todos os que restaram do exército dos filhos do Oriente, e os que caíram foram 120.000 homens, que puxavam da espada. E subiu Gideão pelo caminho dos que habitavam em tendas, para o Oriente, de Nobá e Jogbeá, e feriu aquele exército, porquanto o exército estava descuidado. E fugiram Zeba e Salmuna, porém ele os perseguiu e tomou presos a ambos os reis dos midianitas, a Zeba e a Salmuna, e afugentou a todo o exército. Voltando, pois, Gideão, filho de Joás, da peleja, antes do nascer do sol, tomou preso a um moço dos homens de Sucote e lhe fez perguntas, o qual lhe deu por escrito os nomes dos príncipes de Sucote e dos seus anciãos, 77 homens. Então veio aos homens de Sucote e disse: vede aqui a Zeba e a Salmuna, a respeito dos quais desprezivelmente me escarnecestes, dizendo: estão já Zeba e Salmuna na tua mão, para que demos pão aos teus homens já cansados? E tomou os anciãos daquela cidade e os espinhos do deserto e os abrolhos, e com eles ensinou aos homens de Sucote. E derrubou a torre de Penuel, e matou os homens da cidade. Depois perguntou a Zeba e a Salmuna: que homens eram os que matastes em Tabor? E disseram: como és tu, assim eram eles. Cada um parecia filho de rei. Então disse ele: meus irmãos eram filhos de minha mãe. Vive o Senhor, que se os tivesses deixado com vida, eu não vos mataria. E disse a Jeter, seu primogênito: levanta-te e mata-os. Porém o moço não puxou da sua espada, porque temia, porquanto ainda era jovem. Então disseram Zeba e Salmuna: levanta-te e acomete-nos, porque qual o homem, tal a sua valentia. Levantou-se, pois, Gideão e matou a Zeba e a Salmuna, e tomou os ornamentos que estavam nos pescoços dos seus camelos. Então os homens de Israel disseram a Gideão: domina sobre nós, tanto tu como teu filho e o filho de teu filho, porquanto nos livraste da mão dos midianitas. Porém Gideão lhes disse: sobre vós eu não dominarei, nem tampouco meu filho sobre vós dominará. O Senhor sobre vós dominará.
E disse-lhes mais Gideão: uma petição vos farei, dá-me cada um de vós os pendentes do seu despojo, porque tinham pendentes de ouro, porquanto eram ismaelitas. E disseram eles: de boa vontade os daremos. E estenderam uma capa, e cada um deles deitou ali um pendente do seu despojo. E foi o peso dos pendentes de ouro que pediu 1.700 ciclos de ouro, afora os ornamentos e as cadeias e as vestes de púrpura que traziam os reis dos midianitas, e afora as colheiras que os camelos traziam ao pescoço. E fez Gideão dele um éfode, e colocou-o na sua cidade, em Ofra. E todo Israel prostituiu-se ali, após ele. E foi por tropeço a Gideão e a sua casa. Assim foram abatidos os midianitas diante dos filhos de Israel, e nunca mais se levantaram a sua cabeça. E sossegou a terra 40 anos nos dias de Gideão. E foi Jerubaal, filho de Joás, e habitou em sua casa. E teve Gideão 70 filhos, que procederam dele, porque tinha muitas mulheres. E sua concubina, que estava em Siquém, lhe deu à luz também um filho, e pôs-lhe por nome Abimeleque. E faleceu Gideão, filho de Joás, numa boa velhice, e foi sepultado no sepulcro de seu pai Joás, em Ofra dos Abiesritas. Sucedeu que, como Gideão faleceu, os filhos de Israel tornaram a se prostituir após os Baalins, e puseram a Baal Berite por Deus. E assim os filhos de Israel não se lembraram do Senhor seu Deus, que os livrara da mão de todos os seus inimigos ao redor. Nem usaram de beneficência com a casa de Jerubaal, a saber de Gideão, conforme a todo o bem que ele havia feito a Israel. Assim termina a leitura bíblica diária de hoje. Obrigado pela atenção, que Deus abençoe. Até a próxima leitura bíblica diária. Tchau.